Você acha que o contrato terapêutico é realmente dispensável na prática clínica? Ou ele se trata somente de um ritual chato, super burocrático e completamente desnecessário? Hoje eu vou te mostrar evidências intrigantes a esse respeito, porque nesse vídeo você vai descobrir o que é realmente o contrato terapêutico e como ele evoluiu ao longo do tempo. As evidências científicas que revelam o impacto ou a falta do impacto nessa prática. 3. Os 4 erros fatais que podem transformar o contrato terapêutico num problema ao invés de uma solução. E 4. Como saber quando o contrato terapêutico é indispensável e quando ele pode ser ajustado. E 5. Estratégias práticas para criar contratos terapêuticos que engajam o cliente e melhoram os seus resultados. E no final, eu ainda vou compartilhar com você uma história curiosa sobre um terapeuta que decidiu abandonar o contrato terapêutico e o resultado pode te surpreender. Será que vale a pena correr esse risco? Portanto, fica comigo que eu vou te contar tudo a partir de agora. Primeiro, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou Fernando Dias, ex-psicólogo por decisão própria e, como sempre, no final do vídeo te conto o porquê, e terapeuta cognitivo comportamental. E esse é o canal Viver de TCC. Hoje nós falamos tudo sobre terapia cognitivo comportamental para um público super fiel, oferecendo conteúdos vivos para psicoterapeutas, psicólogos, médicos e todos os interessados em saúde mental. Então, o que é realmente o contrato terapêutico e como ele evolui ao longo do tempo? É o seguinte, quando nós falamos em contrato terapêutico, muita gente imagina logo um documento cheio de cláusulas, quase como um contrato de aluguel. Só que na prática, o contrato, de verdade, é meio que não está relacionado com isso. Devido a que, quando nós falamos em terapia, contrato terapêutico é, antes de tudo, um acordo que define as bases e a relação entre terapeuta e cliente. E ele pode ser formal, ou seja, registrado, escrito em um papel, mas o mais comum é que ele seja mesmo informal, ou seja, discutido verbalmente, conversado com o cliente. Ele tem como objetivo fundamental alinhar as expectativas do cliente e estabelecer os limites para criar um senso de colaboração entre o cliente e o terapeuta. Agora, por que isso é tão importante? Bom, porque sem esse alinhamento, a terapia pode virar uma dança de músicas desajustadas, ou seja, cada um dos parceiros indo para um lado diferente do outro, sem regras bem definidas. Você compreendeu? E esse contrato ajuda o cliente a compreender que ele pode esperar do terapeuta e, ao mesmo tempo, dar clareza ao terapeuta sobre as necessidades e objetivos que o cliente quer para a terapia. Portanto, o contrato ele se torna uma espécie de bússola para a relação terapêutica. E olha só, historicamente o contrato terapêutico nem sempre foi visto como necessário, viu? Nas abordagens mais antigas, como por exemplo a psicanálise, a ideia de um contrato explícito era praticamente inexistente. A relação era mais hierárquica, com o terapeuta como uma figura quase misteriosa, que conhecia tudo e estava acima do cliente. Só que, com o avanço das abordagens humanísticas e especialmente com o surgimento da terapia cognitivo-comportamental, a transparência e o alinhamento se tornaram valores fundamentais. Afinal, como é que você pode ajudar alguém a atingir os seus objetivos se esses objetivos não estão claramente definidos, não é verdade? Acontece que a evolução do contrato terapêutico, na verdade, reflete a própria mudança da visão de terapia. Hoje, a relação terapêutica cliente-terapeuta ela é vista como uma parceria colaborativa, e isso significa que o contrato não é só uma formalidade, ele é parte do processo terapêutico. E é onde você começa a construir a confiança e estabelecer uma base sólida para o trabalho que vai vir pela frente. Agora, me fala uma coisa, você, na sua experiência, já teve algum cliente que abandonou a terapia porque as suas expectativas não estavam suficientemente claras? Pois é, isso tem a ver com o contrato terapêutico. E eu ainda vou te dar um exemplo prático de como o contrato terapêutico bem estruturado pode transformar a relação com o cliente daqui a pouquinho, mas segura aí que isso vem ainda um pouco mais pra frente, tá bom? Pronto, deixa eu te pedir encarecidamente para você dar like e se inscrever nesse vídeo, porque a verdade é que eu tô tentando ser um youtuber, tá bom? E agora que você já fez isso, vamos ver o segundo ponto que eu te prometi. Quais são as evidências científicas que revelam o impacto ou a falta de impacto nessa prática de contrato? E é o seguinte, você sabia que o contrato terapêutico já foi alvo de diversos estudos científicos?
Pois é, muitos pesquisadores da área da saúde mental se dedicaram a entender se realmente faz diferença nos resultados terapêuticos fazer um contrato antes de começar a terapia, e os resultados são bastante reveladores, viu? Primeiro nós vamos às boas notícias. Estudos mostram que enquanto nós fazemos o contrato terapêutico de forma que seja bem estruturado e bem discutido com o cliente, ele pode melhorar significativamente o engajamento com o tratamento. Isso porque, ao definir expectativas claras logo do início, você reduz as chances do mal-entendido que pode acontecer e ainda cria um ambiente de confiança com seu cliente. O que significa que um cliente que sabe o que ele pode vendo esperar a terapia tende a se sentir mais seguro e comprometido com os resultados e também com os exercícios que ele vai ter que fazer, que é um grande aliado para o sucesso terapêutico, na verdade. E tem mais. Evidências sugerem que a clareza proporcionada pelo contrato terapêutico ajuda a reduzir a taxa de abandono dos clientes. Isso faz sentido? Não faz sentido? Porque quando o cliente entende como a terapia vai ajudar ele a alcançar os seus objetivos e ele percebe que o terapeuta está alinhado com ele, é mais provável que ele mantenha o compromisso ao longo do tempo. Portanto, isso é um item fundamental. Ou seja, dá para pensar no contrato terapêutico como aquelas linhas de um caderno de caligrafia, né, Fernando? O contrato guia o cliente para escrever a própria história da terapia sem sair do rumo e nem limitar a liberdade de expressão também, né? Isso mesmo, Guilherme. E por outro lado, também existem estudos que apontam que a eficácia do contrato terapêutico ele pode variar dependendo do contexto. Por exemplo, em situações de crise, quando o cliente chega com um nível muito alto de sofrimento, o contrato ele pode não ser imediatamente relevante. Afinal de contas, o sujeito está em sofrimento. Nesses casos, o foco inicial tende a ser criar uma conexão emocional primeiro e oferecer suporte para esse cliente, enquanto o contrato fica para depois. Agora, você quer saber onde o bicho pega? As pesquisas também mostram que um contrato mal elaborado ou imposto de forma rígida, ele pode ter um efeito contrário do que esse que a gente conversou. O que significa que quando o contrato terapêutico ele é utilizado de uma forma colaborativa e é adaptado às necessidades do cliente, ele tende a ser uma ferramenta útil e até indispensável. Mas se ele for tratado como uma imposição ou um simples papel empurrado para o cliente assinar como de uma forma desleixada, o risco é acabar fazendo mais mal do que tem. E é por isso que o nosso próximo ponto ele vai ser mais justamente sobre os erros fatais que podem transformar o contrato terapêutico num problema ao invés de uma solução. Então vamos lá. Item 2. Deixa eu te contar. Você sabe agora quem está patrocinando esse canal? É bem eu mesmo, porque nós ainda não temos patrocinadores. Então, deixa eu te falar. Eu possuo um curso pago bem baratinho chamado de Introdução Prática à Terapia Cognitivo Comportamental, que você deve comprar para me ajudar, porque eu te garanto que o curso aí custa mais barato do que o cinema. Detalhe, no cinema o filme tem menos de 2 horas, enquanto que o curso tem 7 horas de duração. E você consegue perceber essa vantagem? Pois é, e detalhe, se você clicar no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, você vai ainda assistir direto a 4 aulas grátis desse curso, que está super bem avaliado e ainda por cima está hospedado na maior plataforma de cursos online do mundo. Então corre lá e vamos nos ajudar juntos, bom? Agora sim, depois do recado dos nossos patrocinadores, vamos ver os 4 itens fatais que podem transformar o contrato terapêutico num problema, ao invés de uma solução. Acontece que um contrato terapêutico mal elaborado e pode ser como aqueles manuais de instruções que ninguém entende, que ao invés de ajudar eles só atrapalham. E acredite, viu? Eu já vi terapeutas cometerem esse erro no contrato e sabotarem completamente a relação terapêutica que eles tinham com seus clientes, antes mesmo do seu atendimento começar. Então vamos falar sobre alguns erros fatais que você precisa ter cuidado e evitar a qualquer custo de cometer. E o primeiro erro é o seguinte: o excesso de formalidade. Como eu já te comentei, o contrato não tem que ser um documento super teórico, jurídico. Nada contra que você tenha um papel escrito, preferencialmente só de uma folha, com as diretrizes básicas de como funciona a terapia, o tratamento das faltas e as formas de cobrança e de pagamento que
você adota. Entretanto, para o propósito do resultado terapêutico, o contato que mais vale é aquele que você conversa com o cliente na primeira sessão, ou no primeiro contato que você fez com ele. Que você seja capaz de compreender a demanda dele e colocar algumas regrinhas para o seu próprio atendimento. Ou seja, a minha sugestão é que você crie a habilidade de fazer esse contato de forma verbal, inicialmente, sem esquecer nenhum ponto importante, e que depois envie um resumo do que você conversou com o cliente, escrito para ele através do WhatsApp. Dessa forma, você reforça os pontos que foram discutidos na conversa e, ao mesmo tempo, você tem também um texto pequenino registrado dessa conversa, para o qual você pode retornar uma vez ou outra, se tiver necessidade de comprovar algum assunto que foi conversado por lá, ou até mesmo de enfatizar um processo que você está incrementando em algum momento. Inteligente isso, não é? Pois é. Por exemplo, imagina que você definiu com um cliente durante a primeira sessão que os objetivos da terapia vão ser trabalhar na redução da ansiedade e na melhoria do sono dele. No final da conversa, você pode explicar isso verbalmente, da forma como isso foi acordado, e logo depois você envia uma mensagem do WhatsApp dizendo uma coisa como: Oi fulano, conforme nós conversamos hoje, nós definimos juntos que nosso foco inicial será reduzir a sua ansiedade com estratégias de respiração e organizar a sua rotina, além de melhorar a qualidade do seu sono. Não foi isso? Vamos acompanhar isso ao longo das sessões e ajustar segundo seja necessário, tá bem? Qualquer dúvida é só me avisar. Até a próxima. Ponto, você escreve isso. Esse simples gesto não só reforça os pontos discutidos, como também ele demonstra organização e o cuidado que você tem com o cliente, além de criar um registro útil para futuras consultas. Agora tem também o erro oposto à formalidade, ou seja, a falta de clareza. Imagina, por exemplo, no trato terapêutico, tão genérico que no final o cliente nem sequer é possível compreender exatamente quais são as expectativas ou o que ele pode esperar da terapia. E isso cria um terreno fértil para que mal-entendidos e frustrações. Lembra que a clareza ela é essencial. Se o cliente ele não entende o que foi acordado, o contrato perde completamente a função de existir. Por exemplo, imagina que o terapeuta combina com o cliente alguma coisa como: vamos trabalhar juntos para melhorar suas dificuldades atuais. Isso parece uma frase apoiadora, não é? Mas o problema é que ela é uma frase muito vaga, vaga demais. Afinal de contas, o que exatamente são dificuldades atuais? Como é que o terapeuta e o cliente vão medir o progresso, Zé? E qual vai ser o papel de cada um dos integrantes durante esse processo? Agora, imagina que algumas sessões depois, o cliente se sente frustrado porque ele esperava uma solução rápida e concreta para sua ansiedade, enquanto que o terapeuta estava focado na exploração de padrões de pensamento e pensando ainda em investigar o que é que gerava o problema nele. Ou seja, sem clareza no trato, cada um estava indo para uma direção oposta. Você percebeu que pode gerar desconfiança e desmotivação? Esse exemplo que eu te falei, ele deixa claro como a falta de especificidade e ela pode comprometer até, reforçando a importância de um contato detalhado, alinhado desde o início. Vamos para outro erro bem comum, que é não incluir o cliente no processo de construção do contrato terapêutico. Ora, afinal, a terapia ela é colaborativa, você lembra disso? Se o contrato for simplesmente imposto pelo terapeuta, sem espaço para o cliente discutir, se quer questionar qualquer tipo de adaptação nos termos do contrato, ele vai se sentir mais um espectador do que um participante ativo, que é o que nós não queremos, não é verdade? Seria como você convidar alguém para dançar e não deixar a pessoa nem sequer escolher a música para o senhor dançar. Portanto, pergunta sempre com o cliente se ele concorda com a forma com que você está propondo a regulamentação da relação de vocês. E se ele discordar de alguma coisa, esteja disposto a avaliar com sinceridade se você pode ou não flexibilizar alguma norma ou disposição que você já adotou de praxe. E lembra que se você tiver alguma coisa que você realmente considera que não tem como flexibilizar, o ideal é você fornecer uma explicação justificada e bem compreendida para o cliente dos seus motivos.
Porque é muito mais comum o cliente aceitar uma regra quando ele compreende as razões do porquê você está adotando aquela regra. Além do que, dessa forma, fica claro que se trata de um contrato convencionado pelas duas partes no lugar de um regulamento ditado exclusivamente com você. E eu vou te contar o meu caso pessoal. Por exemplo, como eu faço sempre atendimentos pela internet, online, eu peço sempre que o pagamento seja adiantado. E quando os clientes perguntam o motivo do porquê que eu faço isso, eu explico que é com uma forma, evidentemente, de garantir que o cliente tenha compromisso verdadeiro com a terapia. O que faz total sentido, né? E o que também evita de eu acabar soando indelicado e dizendo pra ele que eu tenho medo mesmo de pegar um calote, é verdade? E olha só, tem um último erro que muita gente comete que nem percebe. Não revisar o contrato ao longo da terapia. Isso porque a vida muda, as prioridades do cliente mudam também. O que merece um bom contrato no início, ele pode não fazer mais sentido depois de algum tempo. E ignorar isso pode fazer o cliente sentir que a terapia está desatualizada e fora do sintonia com a necessidade dele. Então, como é que eu faço essas atualizações constantes do contrato? Ora, é muito simples. A melhor maneira de fazer isso é através do WhatsApp. Por exemplo, imagina que após algumas sessões, aquele nosso cliente que tinha iniciado terapia focado em melhorar a ansiedade e o sono dele, tá lembrado? Pois é, ele menciona que agora ele está lidando com os conflitos familiares que têm drenado toda a sua energia e a sua concentração. Então, depois da sessão, você pode usar o WhatsApp para reforçar e atualizar o contrato terapêutico com uma mensagem como, por exemplo: olá fulano, lembra de que hoje nós discutimos a importância de incluir o trabalho com os conflitos familiares como parte do nosso objetivo terapêutico, não é verdade? Além de nós continuarmos abordando a solução da ansiedade e a melhoria do seu sono. Então, vamos priorizar os conflitos familiares primeiro nas próximas sessões e ajustar conforme necessário, tá bom? E depois a gente volta pro que nós combinamos inicialmente. E olha só, qualquer demanda e que você tenha a mais além dessa, fica à vontade para analisar, tá bem? Ora, você adotando essa abordagem, ela não só formaliza e atualiza o contrato, mas ela também deixa claro que você está atento às mudanças e às necessidades do cliente, fortalecendo a colaboração e o vínculo terapêutico. Tá, mas e se o cliente responder só com aquele emoji de joinha? Como é que você sabe se ele realmente entendeu ou se só está sendo educado? É claro que entendeu, Guilherme. Afinal, essa mensagem você só manda depois de reforçar aquilo que acabou de ser conversado durante a terapia. Bom, então esses erros, eles são muito comuns, muito mais comuns do que você pode imaginar. E o mais importante de tudo é que eles podem pôr tudo a perder. Agora, a boa notícia é que eles todos são evitáveis. Ainda vou te mostrar um exemplo de um terapeuta que conseguiu transformar um contrato problemático em uma ferramenta de sucesso. Mas por enquanto, já dá para perceber que o segredo estaria na flexibilidade, não é? No diálogo e na clareza que você mantém com o seu cliente todos os dias. Bom, e agora, aí vai a nossa historinha do final. Em tom de conto de fatos. Era uma vez um terapeuta chamado Marcos, um reino muito distante, que em uma tentativa de simplificar a sua prática, ele decidiu abrir mão do montagem terapêutico com um novo cliente. Isso porque ele achava que a relação terapêutica ia fluir melhor, de forma mais natural e sem o peso de discutir regras e expectativas logo no início. Acontece que a cliente, Margarete, veio à terapia buscando ajuda para lidar com um transtorno de ansiedade que estava afetando a sua vida profissional e pessoal terrivelmente. E no começo das sessões elas pareciam muito boas, elas estavam indo muito bem, porque a Margarete, ela relatava todos os seus desafios, enquanto o Marcos ouvia de maneira empática e oferecia intervenções baseadas na TCC. E estava tudo lindo e maravilhoso. Até que, na quinta sessão, a Margarete começou a demonstrar com maior satisfação, dizendo: eu achei que a gente ia resolver isso de forma rápida. Afinal de contas, quantas sessões mais essa terapia vai durar? Marcos ficou chocado. E pego de surpresa, ele tentou explicar que o processo terapêutico demandava tempo, comprometimento, mas tem coisas que ele não tinha dito antes no início, não é verdade? A Margarete estava visivelmente
futuros. Acontece que é muito frequente para nós, terapeutas, acreditarmos que só porque nós conhecemos a dinâmica do tratamento que o cliente, pelo menos o mínimo, ele também deveria conhecer, sendo que isso não é verdade. É bem mais comum do que nos parece os clientes chegarem na terapia na primeira consulta sem saber nada, sequer realmente nada, a respeito de fato de como o nosso trabalho vai ser conduzido. E por isso mesmo a importância e a necessidade de nós iniciarmos com esse contrato. Você compreendeu? E a consequência desse desastre foi que na sessão seguinte a Margarete questionou se as tarefas de casa geralmente eram importantes e úteis. Afinal de contas, não foi dito para ela que as tarefas de casa que são realmente a terapia e que os momentos que nós nos reunimos semanalmente, eles ocorrem somente para avaliar o progresso da terapia e nós estabelecemos melhores tarefas para casa, porque a terapia dura a semana toda, não é verdade? E a conclusão foi que isso foi demais para Margarete e ela simplesmente abandonou. E foi quando, pela primeira vez, o Marcos percebeu que sem ter feito um contrato terapêutico, ele nunca iria ter alinhado suficientemente bem e da maneira correta as expectativas com a Margarete. Ou seja, ela acreditava que a terapia ia ser rápida, enquanto o Marcos ele tinha uma visão de intervenções mais graduais, a longo prazo. E sim, no tanto claro, eles estavam seguindo caminhos completamente diferentes e sem perceberem isso. Portanto, foi depois dessa experiência que o Marcos passou a adotar um contrato terapêutico detalhado e mais colaborativo em todas as suas primeiras sessões a partir daqui. E ele notou que nunca mais as suas taxas de abandono voltou a crescer a partir daquele número. Que história linda, Fernando. Foi muito boa, emocionante mesmo. Eu estou quase chorando aqui enquanto você conta. Obrigado por compartilhar conosco uma coisa assim tão comovente. De nada, Guilherme, mas eu notei o teu sarcasmo, viu? E a verdade é que essa história ilustra perfeitamente o que nós discutimos hoje. Ou seja, o contrato terapêutico ele não é um detalhe burocrático, ele é um pilar fundamental para construir confiança e garantir que a terapia se torne um esforço em conjunto. E que abandonar o contrato pode ser tentador, mas os riscos de mal-entendidos e frustrações são muito altos para serem admitidos por nós. Então, aqui vai um desafio para você. E veja como você tem estruturado seus contratos terapêuticos. Afinal de contas, eles refletem as necessidades e as expectativas dos seus clientes. E se isso não estiver acontecendo, talvez seja a hora de você melhorar ainda mais os contratos que você faz no começo dos atendimento. E se você ainda não utiliza contratos terapêuticos, você tá doido? É hora de começar a implementar esses contratos imediatamente e observar os seus resultados. E eu garanto que você vai se surpreender com o impacto positivo do seu atendimento. Agora, se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma experiência ou história incrível com o seu contrato terapêutico para contar pra gente, coloca nos comentários. Só lembra de escrever a palavra mágica, contrato terapêutico, vírgula e o seu comentário. Para eu saber que você estava assistindo a esse vídeo quando você comentou. Outra coisa é que, se você quiser ver a todos os vídeos do canal na sequência em que eles foram postados, é só ir na aba playlist e procurar a playlist com o título todos os vídeos do canal. Lá você vai ver do primeiro ao último vídeo todos organizadinhos. E com relação a dinheiro não ser mais psicólogo, é simples, vou te contar. Eu não posso atender como psicólogo fora do Brasil, só que não tem na conta mesmo. É assim que fala a legislação. Por isso que eu tive que deixar de ser psicólogo, tá bom? Te mando um abraço, um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Fui!